Olá, bem-vindos a mais uma aula online de português. Hoje, terça-feira, 30 de março de 2021. Na aula online de hoje, nós trabalhamos a sílaba. Mas antes de começar a trabalhar as sílabas, nós fizemos uma revisão do que foi trabalhado na aula online anterior. Na aula online anterior, trabalhamos o alfabeto, e que o alfabeto é formado por vogais e por consoantes. Então, o alfabeto são sinais gráficos que usamos para escrever, formados por vogais e consoantes. As vogais, elas são A, E, I, O e U, são as vogais. As consoantes são B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. As letras têm nome e sons. Às vezes, quando a gente fala, a letra tem o mesmo nome e o mesmo som. E às vezes não. Então, vamos lá ver quais são os nomes das letras e quais são os sons. Vamos voltar aqui. Nas vogais, elas têm o mesmo nome e o mesmo som. A vogal A chama A e o som A. A vogal E chama-se E e o som tem dois, E ou E. A vogal I chama-se I e o som I. A vogal O também tem dois sons. Ela tem o nome de O e chama-se O e o som O e o outro som O, mais forte. A vogal U chama-se U e o som U. Agora, as consoantes, elas são diferentes, ela tem nome e sons diferentes. Por exemplo, essa letra chama-se B e o som B, B, B. Essa letra, o nome dela é C e tem dois sons, que é o som principal e o som de S, que é som de S. Então, tem o som de Essa letra chama-se D e o som D, D, D. Essa letra chama-se F e o som F. Essa letra chama-se G e o som G, G, G. E tem outro som de J, J, quando está perto do E e do I. Essa letra chama-se H e o som dela não tem. Essa letra chama-se J e o som J. Essa letra chama-se K e o som dela é o mesmo som do C. O som dela é o som de C. Essa letra chama-se L e o som Essa letra chama-se M e o som Essa letra chama-se N e o som Essa letra chama-se P e o som P, P, P. Essa letra chama-se Q e ela tem o som do C. Essa letra chama-se R e tem dois sons. E R, quando está no meio de vogais. Essa letra chama-se S e o som Essa letra chama-se T e o som T, T, T. Essa letra chama-se V e o som V. Essa letra chama-se W e o som tem dois. Som de U e o som do V. V. Essa letra chama-se Y e o som do I, tem som de I. Essa letra chama-se X e o som X. Essa letra chama-se Z e o som Z. As letras têm nome e sons. Também vimos na aula anterior que a escrita se faz com a junção das vogais e consoantes, formando assim as sílabas. Então, para escrever, eu tenho que juntar vogal com consoante, tá? Para formar palavras. Então, eu tenho que juntar as vogais e as consoantes para formar as sílabas. E o que é a sílaba?
A sílaba é uma letra ou um conjunto de letras que se pronunciam de uma vez só, né? Em apenas um som. Quer dizer, toda vez que abro a boca, pronuncio uma sílaba. Então, o que é a sílaba? A sílaba é uma letra ou um conjunto de letras. Na sílaba, eu posso ter só uma letra? Posso. Essa letra da sílaba posso ter só uma vogal? Posso. Posso ter só uma consoante? Não. Então, para formar sílaba, eu posso ter uma letra que com certeza vai ser uma vogal ou um conjunto de letras, consoante, vogal ou consoante, consoante, vogal, tá bom? Vamos ver os exemplos. Exemplo: ar, sol, a e d. Aqui a palavra ar é uma palavra que tem uma sílaba só. A palavra sol é uma palavra com uma sílaba só e 3 letras. A palavra a é a letrinha A, sozinha. A palavra D são 2 letrinhas, o D e o E é uma palavra. Nós também podemos ter outras palavras com mais letras, ó, bode, táxi, bola, bolo, maçã, rosa, sapo, rato, tá vendo? A gente pode ter palavras de 2 letras, palavras de 3 letras, palavras de 1 letra, palavras de 2 letras, palavras de 4 letras. As palavras podem ter mais do que uma sílaba. Podem ter mais que uma sílaba. Por exemplo, floresta. Quantas sílabas tem a palavra floresta? Vamos ler devagar. Floresta. 3 sílabas. Próxima palavra. Casa. A palavra casa tem 2 sílabas. A palavra açúcar tem 3 sílabas. Então, se a gente observar floresta, que tem 3 sílabas, quantas letras tem a palavra floresta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras e 3 sílabas. A palavra casa tem 2 sílabas e 4 letras. A palavra açúcar tem 3 sílabas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. O tamanho da palavra nada tem a ver com o tamanho daquilo que se refere. Isso é muito importante. Às vezes eu uso muitas letras para escrever uma palavra que o objeto é pequeno. Às vezes eu uso poucas letras e poucas sílabas para escrever uma palavra cujo objeto é grande. Vamos ver os exemplos para a gente entender melhor? Por exemplo, em pirulito, eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Vamos ver a sílaba? Pirulito. 4 sílabas e 8 letras para escrever pirulito. E o pirulito é pequeno. Então, o tamanho e a quantidade de letras não tem nada a ver com o objeto. Agora vamos para o próximo exemplo para a gente entender melhor. Sol. Eu usei 3 letras. Sol tem uma sílaba só. Então, é uma palavra de uma sílaba com 3 letras. E o objeto? É enorme, fica lá no céu, né? Então, aqui eu usei poucas letras e uma sílaba só e escrevi o nome de um objeto grande. Então, como a tia explicou, o tamanho da palavra nada tem a ver com o tamanho daquilo que se refere. As palavras são formadas por sílabas, podendo ser. Então, as palavras elas podem ser classificadas em, quando tem uma sílaba, eu chamo de monossílaba. Quando tem 2 sílabas, eu chamo de dissílaba. Quando eu tenho 3 sílabas, eu chamo de trissílaba. E quando eu tenho 4 ou mais sílabas, eu chamo de polissílaba. Então, revendo. Então, quando você tem uma palavra de uma sílaba, ela é monossílaba, igual a palavra sol. 2 sílabas, eu chamo ela de dissílaba, igual a palavra casar. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, igual floresta, floresta.
está. Tenho 3 sílabas, eu chamo de trissílaba. 4 ou mais, igual pirulito, eu chamo de polissílaba. Então, vamos treinar? Agora, o que a gente fez? A gente pegou o caderno lá na aula online e aí a professora foi mostrando os desenhos e o aluno ia escrevendo a palavra, contando a sílaba. O que é essa boquinha? Essa boquinha é a sílaba. E contando as letras da palavra, tá? Essa atividade a gente fazia muito lá no primeiro ano. Contava as sílabas e as letras para escrever a palavra. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro desenho. O primeiro desenho é uma rã. Então, como se escreve a palavra rã? Todo mundo já escreveu? Então, vamos conferir. Rã. 2 letras. Quantas sílabas tem a palavra rã? Eu abro a boca apenas uma vez. Então, eu digo que ela é monossílaba. Quantas letras tem a palavra rã? Vamos contar? 1, 2. 2 letras. Próximo desenho é o bolo. Vamos escrever bolo? 1 minutinho. Já escreveu? Agora vamos lá conferir. Bolo. Quantas vezes eu abro a boca? Vamos falar devagar? Bolo. Eu abro a boca 2 vezes. Eu digo que ela é uma dissílaba. Quantas letras tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 letras. Continuando, vamos treinando. Nós temos a palavra fogueira e nós temos a palavra guloseimas. Então, escreva aí primeiro, fogueira. Vamos lá? 1 minutinho. Escreveu fogueira? Vamos conferir? Fogueira. Olha como se escreve, não esquece do i aqui, que às vezes a gente fala e não pronuncia o i e esquece de colocar o i. Fogueira. Quantas vezes a gente abre a boca? Vamos falar devagar? Fogueira. A gente abre a boca 3 vezes, então eu chamo ela de trissílaba. Vamos contar as letras dessa trissílaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras. Agora, é sua vez de escrever guloseimas. Escreva aí, guloseimas. Pronto? Agora vamos conferir. Guloseimas. Quantas vezes eu abri a boca para falar essa palavra? Vamos falar devagar? Guloseimas. 4 vezes. Quando é 4 vezes, eu chamo essa palavra de polissílaba. Quantas letras tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 letras. Então, é uma palavra de 4 sílabas e 10 letras. É uma palavra polissílaba de 10 letras. Agora, vamos praticar. A professora vai mostrar aqui agora o dever que é para você fazer aí no seu caderno, ok? Pegue seu caderno de português, coloque a data 30 de março de 2021 e a professora vai estar mostrando como é que a gente vai fazer a atividade. Então, vamos lá. Essa é a atividade que você vai colocar no seu caderno lá, ó. Data, terça-feira, 30 de março de 2021. Não precisa imprimir, é só copiar. Número 1, coloca a data, copia 1. Observe os desenhos, escreva as palavras, conte as sílabas e as letras. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na aula online. Então, o primeiro desenho é um lobo. Aí eu vou escrever a palavra lobo. Quantas sílabas tem lobo? Lobo tem